Nesse anime recap, imagine que você tivesse o poder de viajar entre mundos, e descobrisse que, nesse novo mundo, seus itens do dia a dia poderiam ser vendidos a preços ridículos. Nós conhecemos uma garota chamada Mitsuha enquanto ela está caindo de um penhasco. Quando ela acorda, encontra-se em um campo aberto e tenta se lembrar do que aconteceu. Ela se lembra de ter sido empurrada do penhasco. E também vemos que ela perdeu seus pais e irmão em um acidente. Ela pensa que pode ter morrido, mas pensando no que seu irmão Otaku diria, ela deduz que não pode estar morta, porque pode sentir fome e dor, então deve estar em outro mundo. Não há nada ao redor dela, e ela anda por dias, até que eventualmente encontra uma garota chamada Calais. Ela é acolhida pela garota, mas Calais fala uma língua diferente que ela não entende. Apesar disso, ela consegue se apresentar, e Calais fica encantada ao saber seu nome. Na manhã seguinte, Mitsuha acorda completamente curada. Ela olha ao redor e percebe que esse mundo é menos avançado. Calais se preocupa com ela, mas Mitsuha mostra que já está melhor. Ela vai com Calais ajudar a forragear, e enquanto recolhem as plantas, pensa que isso deve ser como seu irmão se sentia por ter uma irmãzinha, querendo protegê-la a qualquer custo. Aparecem lobos, e Mitsuha ajuda Calais a subir em uma árvore. Ela afasta os lobos, mas tropeça, e quando o lobo avança sobre ela, Mitsuha de repente se teletransporta e acaba voltando para sua casa no Japão. Vendo a rocha, percebe que não foi um sonho, e rapidamente pega algumas armas, incluindo o estilingue e o canivete de seu irmão. Ela pensa sobre por que deveria voltar, mas pensando em Calais, ela volta. Usando o estilingue, ela chama a atenção dos lobos, e usando pimenta e especiarias, cega o lobo e termina com ele usando a faca. Os outros lobos fogem, mas Mitsuha também desmaia. Mitsuha aparece flutuando em um lugar estranho e encontra uma estátua de gato da sorte. Ele explica que está usando essa forma para falar com ela, mas diz que é uma forma de vida avançada feita de pura energia que viaja em busca de entretenimento. E parece que Mitsuha conseguiu pegar parte de seu poder enquanto caía do penhasco. O gato decide deixá-la manter os poderes, explicando que agora ela tem a habilidade de viajar entre mundos, contanto que possa imaginar o destino exato, e é capaz de se curar a uma taxa acelerada. Vendo-a como seu entretenimento, ele pergunta se há mais alguma coisa que ela gostaria, e Mitsuha pede a habilidade de entender diferentes línguas, o que o gato concede. Quando Mitsuha acorda, está de volta à casa de Calais, e agora é capaz de entendê-la. Ela agradece Calais por tê-la curado, e Calais fica surpresa ao ouvi-la falar, e Mitsuha finge que recuperou a memória. O pai de Calais agradece por proteger sua filha, e a paga com algum ouro por ter derrotado o lobo. Pensando sobre sua situação, ela se pergunta como seu irmão usaria sua habilidade. Embora tenha recebido uma herança de seus pais, não é realmente o suficiente. Pensando em como esse mundo é menos desenvolvido, ela pensa em ganhar dinheiro trazendo outros bens da terra e vendendo o ouro que ganharia. Pensando que sua habilidade pode desaparecer a qualquer momento, ela decide que precisa ganhar dinheiro suficiente para se aposentar em ambos os mundos. Ela decide que precisaria de 1 bilhão de ienes, ou 10 milhões de dólares para viver confortavelmente. Então precisaria economizar 2 bilhões de ienes para se aposentar em ambos os mundos. Ela começa a pensar nos itens que poderia vender, como fósforos e isqueiros, e até mesmo purificadores de ar para os banheiros. Enquanto conversa com alguns homens da vila, ela aprende sobre o Lorde da área e sobre o rei. Ela decide que precisará ir à capital, mas Calais ouve sua conversa e não quer que ela vá. Mitsuha diz que tem amigos esperando por ela na capital e promete voltar e visitar. Na manhã seguinte, ela parte em uma carruagem para a cidade do Lorde, planejando ganhar o apoio do Lorde antes de seguir para a capital real. Mitsuha de repente percebe que está fedendo. Já que não toma banho desde que chegou lá, ela pede ao motorista para deixá-la, e quando ninguém está por perto, ela se teletransporta de volta para sua casa, depois de tomar um banho. Ela converte todos os seus bens em dinheiro, ela faz algumas pesquisas online, e sua habilidade linguística a ajuda a entender sites estrangeiros. Ela pesquisa empresas de segurança privada e encontra uma empresa chamada Volkswagen. Usando o Google Maps para encontrar seu destino, ela consegue se teletransportar para o complexo na América do Sul. Ela suborna o guarda e consegue se encontrar com o líder da empresa. Ela deixa ele verificar o ouro do outro mundo, e ele avalia que vale 200 dólares. Então ela calcula que precisaria economizar 80 mil peças de ouro para atingir seu objetivo. Eles chegam a um acordo onde ela compra algumas armas e treinamento de tiro para autodefesa. Ela faz mais pesquisas sobre sociedades medievais para decidir quais produtos vender. Em preparação para voltar, ela compra algumas joias e até encomenda uma roupa personalizada. Com todas as suas preparações completas, ela volta para o outro mundo. Ela chega à residência do Lorde, mas os guardas a afastam porque ela não tem um compromisso. De repente, uma carruagem passa, e ela descobre que as pessoas dentro eram os filhos do Lorde. Mitsuha elabora um plano, teletransportando-se à frente da carruagem e esperando.
Quando a carruagem se aproxima, ela acende alguns fogos de artifício, fazendo os cavalos ficarem selvagens, e ela finge ter sido atropelada pela carruagem. Os meninos se preocupam com ela e a levam para dentro. Enquanto finge acordar, ela conhece Klaus, o Lorde. Ele se desculpa com ela, e ela fica feliz ao ver que eles parecem ser bastante gentis. Mais tarde, Mitsuha se apresenta como uma nobre do distante país do Japão. Vendo sua roupa fina, Klaus acha isso crível. Mitsuha explica que foi atacada por uma besta selvagem e separada de seus companheiros, mas foi salva por pessoas desta cidade. Então veio oferecer seus agradecimentos. Ela o presenteia com um canivete suíço, o que imediatamente os intriga. Klaus pergunta sobre seus planos, e Mitsuha diz que está a caminho da capital. Mas Klaus diz que está ficando tarde e sugere que ela viaje na carruagem pela manhã, mas Mitsuha diz que não tem dinheiro. Klaus acha isso estranho, porque o canivete que ela deu valeria uma dúzia de peças de ouro. Ele pede que ela fique à noite, achando sua identidade estranha, de volta ao seu quarto. Mitsuha coloca seu vestido e se junta à família para o jantar. Klaus apresenta o restante da família. Sua esposa Iris, seus filhos Alexis e Theo, e sua filha Beatrice, enquanto come a comida. Ela fica desapontada com a qualidade, mesmo que eles sejam nobres, mas come para ser educada. Depois da refeição, Klaus questiona quem ela realmente é. Mitsuha conta uma história de como fugiu de seu país para evitar uma disputa de sucessão após a morte de seus pais. Então planeja recomeçar neste país. Klaus fica comovido com a história, e Mitsuha diz que venderia seu colar por algum ouro, mas Iris fica alarmada. Revelando que pérolas são tão raras que seria impossível ter um colar completo delas, Mitsuha oferece a ela, chocando-a ainda mais, e Klaus se pergunta sobre o valor do colar. Iris revela que deveria ser um tesouro nacional, dizendo que não há quantidade de ouro que possa comprá-lo. Klaus sugere leiloá-lo, mas Iris também rejeita a ideia, dizendo que se as pessoas descobrissem, matariam por ele. Mitsuha tinha planejado trocar o colar para ganhar o apoio e financiamento do Lorde. Ela se pergunta se poderiam desmontar o colar, fazendo Iris perder a calma com a sugestão. Mitsuha se pergunta o que pode fazer para conseguir dinheiro e insiste em dar o colar para Iris. Klaus se preocupa com o valor, mas Mitsuha diz que só quer ouro suficiente para abrir sua própria loja. Contando uma história triste que Iris a lembra de sua própria mãe, e eles aceitam a proposta. Depois disso, Theo diz que o canivete suíço dela era incrível e se pergunta se ela tem outras coisas para vender. Mitsuha tira um canivete dobrável e diz que poderia vendê-lo por uma peça de ouro, o que Theo imediatamente concorda. Considerando o valor do ouro, ela consegue vendê-lo por mais de 10 vezes o que pagou por ele. Beatrice pergunta que tipo de loja ela abriria, e Mitsuha diz que venderia alguns cosméticos e acessórios para mulheres, mas também pensa em vender alguns alimentos. Klaus avisa que os rendimentos das colheitas estão caindo, e Mitsuha o surpreende com seu conhecimento de agricultura de seu irmão, dizendo que as culturas precisam ser rotacionadas, caso contrário, o solo fica esgotado. Mitsuha começa a falar sobre criar novas invenções para ganhar dinheiro, se divertindo, e até confunde-os com seus próprios pais. Ela começa a chorar, pensando na sua família, e Klaus a consola. Apesar das lágrimas, Mitsuha parte no dia seguinte, com o dinheiro e o apoio do Lord Klaus. Ela tem servos para acompanhá-la e segue para a capital real, animada com a jornada que a espera. Mitsuha chega à capital, e graças à carta de recomendação do Lorde, ela consegue encontrar um lugar para sua loja. Ela monta tudo, enchendo a loja com itens baratos de conveniência, mas também com uma seleção rotativa de itens mais luxuosos. Ela abre oficialmente sua loja, mas, à medida que o dia passa, não recebe nenhum cliente. Ela tenta manter uma atitude positiva, mas no dia seguinte, ainda não tem um único cliente e começa a ficar preocupada. Ela se pergunta por que não consegue atrair clientes, mas finalmente, algumas garotas visitam a loja, e Mitsuha fica em lágrimas. As garotas olham ao redor e ficam curiosas sobre um item. Mitsuha explica que é uma ferramenta para ajudar a remover escamas de peixe ao cozinhar, mas isso surpreende as garotas. Elas verificam alguns dos outros itens, mas, no fim, não compram nada. Mitsuha começa a entrar em pânico, mas uma das garotas nota um shampoo. Mitsuha explica que é um elixir mágico que limpa e hidrata cabelos danificados. Considerando o preço de 8 pratas, elas decidem não comprar. Mitsuha corre atrás delas, oferecendo uma amostra grátis, mas as garotas decidem que querem comida em vez disso, sem saber quando terá mais clientes. Mitsuha oferece comida de graça também, implorando para que fiquem. As garotas concordam relutantemente, e Mitsuha chora de agradecimento. Ela começa levando uma delas para o chuveiro. Suas amigas ficam preocupadas, mas a garota logo desfruta da experiência de tomar um banho quente. Mitsuha usa o shampoo no cabelo dela e depois ainda lhe dá uma amostra do sabonete líquido, enquanto seca o cabelo da garota. Suas amigas acham que o secador deve ser mágico. O cabelo da garota fica macio e suave, e todas ficam maravilhadas. Elas acabam comprando tanto shampoo quanto sabonete líquido, e Mitsuha ainda vende um broche. O estômago da garota ronca. Então Mitsuha começa a preparar comida.
As garotas ficam surpresas ao ver fogo sem madeira e começam a pensar que ela é uma bruxa. Elas ficam preocupadas, mas Mitsuha logo volta com sopa. Elas ficam impressionadas com o sabor, mas na verdade era apenas sopa instantânea. Mitsuha traz peixe em seguida, e as garotas ficam chocadas. Mitsuha fica confusa porque elas têm uma reação tão forte ao peixe, pensando que fez algo errado. Mas as garotas gostam mesmo assim. Mitsuha continua servindo prato após prato, e as garotas acham tudo incrível. Como presente de despedida, Mitsuha lhes dá um pouco de chocolate para compartilhar com seus colegas. Quando as garotas saem, Mitsuha fica feliz por finalmente ter feito sua primeira venda, esperando que elas espalhem a notícia sobre sua loja e tragam mais clientes. Mas as garotas ficam preocupadas olhando para o chocolate. Pensando que Mitsuha é uma bruxa, decidem que devem fazer o que ela disse e compartilhar com seus colegas. Elas levam o chocolate para Marcel, o chefe de cozinha da casa delas. Quando Marcel prova o chocolate, as garotas ficam com medo, mas ele acha delicioso com seu sabor rico. Ele exige saber de onde conseguiram tal item. Mas nesse momento, a senhora da casa entra, as garotas explicam tudo o que aconteceu, e a senhora oferece comprar o shampoo das garotas para experimentá-lo. Marcel pergunta sobre a experiência delas comendo peixe, e as garotas confirmam que comeram peixe fresco. O Lorde fica confuso sobre como isso é possível, já que a vila de pesca mais próxima fica a 10 dias de carroça. Então, mesmo que houvesse uma carruagem rodando sem parar, deveria ser impossível trazer peixe fresco para a capital. O Lorde decide enviar Marcel para investigar os segredos de Mitsuha. Então no dia seguinte, ele visita a loja. Marcel também acha interessante a ferramenta para escamar peixe. Ele acaba escolhendo vários itens, mas ao pagar, pergunta por que ela está vendendo uma ferramenta para escamar peixe, revelando que não há peixes na capital, já que estão longe da água. Mitsuha percebe seu erro e entende por que as garotas ficaram tão surpresas. Marcel continua e pergunta se pode comprar peixe dela, explicando que é o chefe de cozinha da casa Reiner. Ele assumiu como chefe principal quando o anterior ficou doente. Ele agora é responsável pelo catering do próximo baile de debutante da filha, Senhorita Adelaide. É um evento de maioridade onde ela será apresentada à alta sociedade. A casa Reiner é também uma casa nobre relativamente nova, por isso não é tão bem vista pelos outros nobres. Marcel não está confiante em atender uma festa tão importante e pensa que, se conseguir servir peixe, algo que ninguém mais pode conseguir, ele poderá impressionar a todos. Mitsuha considera o que deve fazer e sente que deve ajudá-lo. Ela acaba oferecendo um serviço de consultoria, dizendo que pode ajudar a resolver todos os tipos de problemas. Logo depois, o Lord Reiner e sua esposa também visitam a loja. Eles fazem um jantar de degustação, e Mitsuha serve uma variedade de pratos diferentes. Eles acham tudo delicioso. E o Lord pede para contratá-la para ajudar com a comida do baile. Mas Mitsuha recusa, para surpresa dele. Ela diz que seria entediante apenas fazer a comida e pede que lhe deem controle total sobre o evento, desde a preparação do vestido até a direção da performance e tudo mais. O Lorde concorda com seu pedido, e, ao se prepararem para sair, Mitsuha fica surpresa quando a esposa dele pede para comprar mais shampoo e sabonete líquido. Mitsuha preparou um produto premium para ela, que vende por um preço ainda maior. Na casa Reiner, Mitsuha visita Marcel, e ele explica que precisam preparar comida suficiente, caso contrário, parecerá um insulto aos convidados. Mitsuha folheia um livro de receitas para encontrar pratos que possam ser feitos em grande escala. Ela assume o comando da cozinha, direcionando os cozinheiros sobre como preparar os pratos. Enquanto praticam as receitas, Adelaide visita, e Mitsuha a leva de volta à sua loja. Ela diz aos guarda-costas para esperarem do lado de fora, enquanto Adelaide é medida para seu vestido. Ela leva para o andar de cima e coloca uma venda nos olhos dela. Com isso, ela teleporta de volta para a terra e a leva até sua costureira. A mulher arrasta Adelaide e mede seu corpo. Ela sai com um monte de designs, e Mitsuha deixa os figurinos por conta dela. Mitsuha diz a Adelaide para não se preocupar, e ela entende o quanto seus pais estão fazendo por ela. Então sabe que não podem falhar. Mitsuha despacha e também está determinada a fazer com que tudo seja um sucesso. Mitsuha fica tão ocupada com os preparativos para o baile que nem consegue abrir sua loja, e vemos pessoas tentando entrar, mas a noite do baile chega, e inicialmente os nobres não ficam muito impressionados com a comida. Reiner agradece a todos os nobres por terem vindo e diz para se prepararem para a performance. As cortinas se abrem enquanto Mitsuha começa a falar em um microfone. Ela apresenta Adelaide, que sai em um lindo vestido branco. Eles a acham encantadora e ficam impressionados com o design do vestido. Ficam confusos ao ver um campo de flores. Mas na verdade é apenas Mitsuha usando um projetor. Adelaide troca para uma armadura e faz um show enquanto Mitsuha narra para o público. Os convidados ficam impressionados, e Adelaide se prepara para sua troca final de figurino. Adelaide se apresenta oficialmente, e os nobres aplaudem. Após isso, Mitsuha anuncia que, além da comida regular, estão servindo alguns pratos especiais estrangeiros nos fundos. Ao examinar os pratos, ficam chocados ao encontrar peixe, questionam se é seguro comer, mas acabam experimentando e achando delicioso.
Todos parecem estar gostando da comida, e Mitsuha acha que as coisas estão indo bem, mas de repente é agarrada. E quem a segura é Iris. Ela é arrastada até Klaus. Iris menciona que tentou visitar a loja várias vezes, mas nunca estava aberta. Eles estão curiosos sobre o que ela está fazendo ali, e Mitsuha explica que está ali a negócios. De repente, é agarrada novamente, desta vez por um dos cozinheiros, que diz que a comida está acabando. Ela fica confusa, pois deveriam ter preparado o dobro de comida. Mas parece que os convidados estão comendo demais, já que é uma comida que nunca tiveram antes. Mitsuha se desculpa e vai para a cozinha. Ela encontra todos desanimados, mas lembra Marcel do que está em jogo. Vendo que ainda tem batatas, ela ordena que façam batatas fritas. Ela acaba servindo sobremesa e batatas fritas, e todos ficam encantados. Os nobres ficam completamente impressionados com tudo, desde o entretenimento até a comida, e o baile é um enorme sucesso. Após o baile, Mitsuha finalmente consegue reabrir sua loja. Os negócios estão prosperando para ela, e ela conseguiu fazer 260 ouro com o baile, o que equivale a 26 milhões de ienes. Ela tirou várias fotos do evento e agora pode vendê-las aos nobres a um preço premium. De repente, um homem entra e imediatamente exige peixe. Mitsuha finge que não tem nenhum, mas o homem começa a ficar agressivo, exigindo peixe ou então, ele é o chefe de cozinha do Barão Turk, e após participar do baile, o barão se cansou de sua comida habitual. O homem acredita que poderia fazer uma comida tão boa quanto a do baile, se ao menos tivesse os ingredientes, então ele exige o peixe. Mitsuha explica que não está no ramo de vender peixe, mas o homem a ameaça. No entanto, Iris chega de repente. Ela reclama que Mitsuha não voltou para visitá-los, e Mitsuha chora por estar sendo assediada pelo homem. Klaus também chega e questiona as intenções do homem. O homem fica aterrorizado e foge. Após isso, Mitsuha é arrastada e volta com Klaus e Iris. Ela é calorosamente recebida por Beatrice, que pergunta o que ela tem feito. Theo menciona como Mitsuha organizou o baile de debutante para Adelaide, mencionando a comida incrível e a performance, e Beatrice fica com ciúmes por ter perdido. Ela grita com seus irmãos, que correm para longe. Ela pede a Mitsuha para ajudar a organizar seu próprio baile de debutante, e Mitsuha concorda nervosamente. E depois Klaus a elogia pelo sucesso do baile, mas tem perguntas sobre onde ela conseguiu a comida e os itens que está vendendo na loja. Mitsuha pensa em uma desculpa e diz que todos foram enviados por amigos de seu país natal. Ela explica que serviu toda a comida e agora está apenas vendendo os itens adicionais que foram enviados. Eles acham a explicação estranha, e Mitsuha se preocupa em se contradizer, mas eles acabam aceitando, dizendo que é o jeito de Mitsuha. Alexis tenta flertar com ela, dizendo que ela estava deslumbrante no baile, mas Mitsuha lembra como ele estava apenas flertando com Adelaide a noite toda. Klaus muda de assunto, e eles acabam falando sobre como melhorar a agricultura dele pelo resto da noite. Quando Mitsuha vai para seu quarto, Beatrice vem visitá-la. Elas começam a falar sobre o baile de debutante dela, e Mitsuha descreve como organizaria com uma bela carruagem, comida deliciosa e até fogos de artifício. Beatrice pergunta a Mitsuha sobre sua vida amorosa, mas ela admite que nunca namorou ninguém antes. Beatrice pergunta sobre seu tipo, mas Mitsuha percebe que ela está lendo uma nota e exige saber quem a mandou perguntar. Ela encontra a nota e exige saber a verdade. Ameaça não organizar o baile de debutante, e Beatrice rapidamente revela que foi seu irmão Alexis quem a incentivou. Ela também tem perguntas de Theo e até de Klaus. Mitsuha fica surpresa com isso, e Beatrice diz que todos estavam pagando um ouro por cada pergunta. Mitsuha também oferece um ouro para ajudar a enganar os meninos, e Beatrice concorda rapidamente. No dia seguinte, Mitsuha está de volta à sua loja, mas parece que vai chover, então ela não espera clientes. Ela pensa em começar a vender guarda-chuvas, mas de repente, um homem suspeito entra na loja. Mitsuha está pronta para se proteger, mas uma garota entra de repente. Ela chama o homem, e ele avança contra ela, mas ela facilmente o desarma. O homem pega uma das facas de Mitsuha e ameaça usá-la como refém, mas Mitsuha o atinge com spray de pimenta, e o homem foge, percebendo que pegou a faca dela. Mitsuha corre atrás dele. Enquanto o homem corre, um arqueiro atira nele do telhado, e ele é cercado por alguns outros aventureiros. O homem é capturado, e Mitsuha fica animada em conhecer alguns aventureiros. Ela pergunta se aceitariam uma missão dela, e eles ficam surpresos com o pedido. Eles voltam para a loja dela, e o grupo se apresenta. São Spin, o espadachim, Sete, o lanceteiro, Grit, o guerreiro, e Elsie, a arqueira. Spin avisa que tem havido um aumento de pessoas suspeitas ultimamente, mas vemos que Mitsuha está bem preparada. Eles perguntam sobre a missão, e Mitsuha explica que quer acompanhá-los na próxima vez que saírem para caçar, para que possam atuar como seus guarda-costas e suporte. Ela também quer estocar itens úteis para aventureiros, então quer ver como eles operam. O grupo discute a missão e acaba aceitando. Mitsuha imagina como poderá ganhar mais dinheiro e vai à loja de ferragens para se preparar. Os aventureiros se preparam para partir e ficam surpresos com a aparência estranha dela. Eles partem e entram na floresta. Enquanto fazem uma pausa, Mitsuha pergunta como está indo o trabalho para eles.
mas eles revelam que as coisas estão relativamente calmas. Então estão apenas se virando com trabalhos esporádicos, ficando felizes por Mitsuha tê-los contratado. Eles começam coletando algumas ervas e o grupo monta acampamento para a noite. Olhando para suas camas básicas, Mitsuya se pergunta o que fariam se chovesse. Ela acaba montando uma tenda instantânea, e o grupo fica maravilhado com a visão. As meninas começam a preparar uma sopa, mas Ilsa admite que não está muito boa, eles têm dificuldade para acender o fogo, e Mitsuya pede para tentar. Usando o fluido de isqueiro e um isqueiro, ela acende o fogo instantaneamente. Mais tarde à noite, Mitsuya compartilha um pouco de sua comida, dizendo que tem demais. Ela lhes dá um pouco de sopa minestrone, e o grupo a acha deliciosa. Eles ficam igualmente maravilhados com sua outra comida, e Mitsuya se pergunta se conseguirá vendê-las. Sen sugere que definitivamente haveria nobres interessados, e até mesmo os militares comprariam sua comida. Mitsuya planeja torná-la acessível até mesmo para plebeus como eles, e todos ficam profundamente emocionados. Mitsuya se prepara para dormir, vestindo seu maiô para tomar banho, mas quando os outros a veem, tem uma reação extrema, e as meninas a cobrem. Elas ficam chocadas que ela está praticamente nua, e Mitsuya percebe que cometeu um erro. As meninas acabam a escoltando enquanto ela toma banho. Ela lhes diz para se juntarem a ela, mas elas acham que ela é estranha. No dia seguinte, o grupo vai caçar, e vemos Elsa atirar, mas ela erra o alvo. Mitsuya percebe outro pássaro e convence Sen a deixá-la tentar. Sen acha impossível, dado o ângulo e a folhagem no caminho, mas Mitsuya mira sua besta e acerta instantaneamente. Todos ficam chocados, e vemos que Mitsuya treinou com a besta no grupo de mercenários. Eventualmente, eles começam a voltar para a cidade, mas no caminho, Mitsuya precisa usar o banheiro, então se afasta dos outros. Enquanto tenta fazer suas necessidades, ela encontra um javali. Mitsuya corre, mas não consegue despistá-lo. Sem outra escolha, ela pega sua arma e dispara contra o javali. Ele avança contra ela, mas acaba caindo morto. Seu grupo corre para ajudá-la, e ela esfaqueia o javali com suas flechas para parecer que o abateu com sua besta. O grupo fica confuso com a cena. Enquanto Mitsuya explica como o abateu com sua besta, eles acham estranho, pois ouviram tiros, mas decidem não investigar, e até prometem ajudar a proteger seus segredos. De volta à cidade, o grupo celebra uma missão bem-sucedida. Grit se pergunta sobre o preço do isqueiro, e Mitsuya diz que custa apenas 1 prata. As meninas ficam surpresas ao ouvir isso, mas os homens não mostram interesse, dizendo que não se preocupam com culinária. Mitsuya tira uma revista de trajes de banho, chocando o grupo, e tenta explicar que não é estranha, e que as pessoas em seu país acham normal se vestir assim. Apesar de ver isso, eles acham que ela ainda deve evitar se vestir assim nesse país. Com isso esclarecido, Mitsuya está ansiosa para trabalhar com eles novamente. Sep se pergunta se poderia comprar o livro, mas Grito repreende. De volta à sua loja, ela pensa em todos os itens que pode vender graças à sua pesquisa, mas se pergunta se há uma maneira mais rápida de ganhar dinheiro. Ela pensa em vender o livro, mas decide que é uma má ideia. Ela pensa em outras artes, mas não tem talento para isso. Ela tem uma ideia e encontra uma pedreira. Ela tenta imaginar uma escultura, enquanto usa sua teletransportação, mas acaba criando uma estátua horrível. Ela tenta mais 2 vezes, mas todas acabam feias. Ela leva as estátuas para sua loja de qualquer maneira, e Mitsuya deseja ter se saído melhor em sua aula de arte. Mas de repente, um homem pede para comprar as estátuas, dizendo que são tão feias que ajudariam a afastar espíritos malignos. Mitsuya vende as estátuas, mas fica se sentindo confusa sobre se deve ou não ficar feliz com isso. Seu shampoo está vendendo muito bem, mas ela quer criar outro produto de sucesso. Uma garota chamada Sabine entra na loja, e Mitsuya instantaneamente percebe que ela é nobre. A garota se pergunta se está no lugar certo, porque não há placa do lado de fora da loja, e Mitsuya percebe que não colocou uma placa desde que abriu a loja. Enquanto Sabine examina os produtos, Mitsuya admira sua beleza. Pensando que ela parece uma princesa, Sabine compra shampoo junto com outros produtos, pagando com ouro sem piscar. Então Mitsuya acha interessante. Quando Sabine sai da loja, Mitsuya vê um homem suspeito e se pergunta o que ele está tramando, mas ele começa a seguir Sabine. Então ela pega seu equipamento e corre atrás deles. Pensando que a reputação de sua loja será arruinada se algo acontecer com a garota, o homem de repente agarra e a leva para um beco onde se encontra com 3 outros homens. Mitsuya os alcança, os confronta, mas eles nem a veem como uma ameaça. Ela pensa que são traficantes de pessoas, então puxa seu taser, eletrocutando um dos homens e deixando-o inconsciente. Os outros ficam assustados ao ver isso e perguntam quem ela é. Mitsuya se autodenomina a mensageira, mas os homens lhe dão um olhar estranho, e ela fica autoconsciente. Ela continua, chamando-se de a mensageira do relâmpago, e começa a disparar em volta deles. Os homens tentam fugir, mas seu caminho é bloqueado por alguns guardas. Eles são presos, e descobrimos que Sabine é, na verdade, a princesa. Mitsuya tenta escapar discretamente, mas um guarda impede, chamando-a de mensageira. Ela descobre que os guardas viram tudo,
Então Mitsuya fica embaraçada por eles terem ouvido sua introdução. O guarda convida para o palácio, onde ela conhece a família real. O rei a convida a sentar-se, chamando-a de mensageira do relâmpago. Mas ela tenta corrigir, dizendo que é apenas uma dona de loja. Mitsuya explica o que aconteceu, e eles agradecem por salvar a vida de Sabine. O rei não está feliz que Sabine saiu do castelo escondida, mas ela aponta que acabou ajudando a rastrear alguns traficantes de pessoas, então acha que merece um perdão. Mitsuya pergunta ao rei se sua visão piorou com a idade, e o rei admite que está tendo dificuldade para ler textos pequenos. Então usa uma lupa. Mitsuya mostra a ele alguns óculos de leitura, pensando que poderão ajudá-lo. Quando o rei os experimenta, fica maravilhado com a clareza com que pode ver. Ele imediatamente os entrega ao seu chanceler, que também fica maravilhado, achando superiores às lentes que usavam e animado por não precisar se aposentar tão cedo. O rei fica empolgado para ver outros produtos dela. Então Mitsuya diz que ele pode comprar qualquer coisa de sua loja, exceto mulheres. O rei ri de sua piada, mas depois que ela sai, entende que ela quis dizer que não fará suas vontades. De volta à sua loja, Mitsuya está feliz por ter vendido seus óculos, mas se encolhe ao lembrar do nome que se deu, esperando que isso não cause problemas para ela no futuro. No dia seguinte, um homem chamado Nelson visita a loja. Mitsuya percebe que ele é má notícia, e ele instantaneamente ordena que ela entregue sua loja. Mitsuya se pergunta quem ele é, e ele explica que é o presidente da companhia comercial Alder, vangloriando-se de sua parceria com a coroa. Ele quer assumir sua loja, mas Mitsuya diz que precisa discutir com sua parceira de negócios, dizendo para ele voltar no dia seguinte. Mitsuya escreve uma carta, e Sabine chega à loja. Ela agora é cliente regular da loja. Tratando Mitsuya como sua irmã mais velha, ela descobriu acidentalmente a TV de Mitsuya, então tem vindo todos os dias para assisti-la. Mitsuya pede para ela manter isso em segredo e ajuda a dublar os programas. Já que Sabine não entende japonês, Mitsuya lhe entrega a carta e pede que a passe para assar por ela. No dia seguinte, Nelson retorna à loja, dizendo para ela assinar um contrato que preparou. Sabine fica triste, pensando que Mitsuya está sendo levada, mas chama a atenção de Nelson, que diz que também pode levá-la. Nesse momento, Sar chega, e Nelson fica surpreso ao ver o chanceler. Mitsuya o cumprimenta, e Nelson fica preocupado com a familiaridade entre eles. Mitsuya explica a situação, e Sar começa a repreender Nelson, dizendo que Mitsuya está trabalhando com o rei, então ele será punido se causar mais problemas para ela. Sar também diz que a companhia Alder não será mais necessária no palácio. Encerrando a parceria, Nelson fica confuso, mas Sar diz que é porque ele tentou levar a filha do rei. Olhando para Sabine, ele se lembra de quando estava no palácio e a reconhece do passado. Nelson fica devastado e acaba renunciando ao cargo de presidente da companhia Alder, dizendo a todos para não mexerem com a loja de Mitsuya. Sar relata ao rei, e eles ficam felizes por se livrarem da companhia Alder, que era corrupta. Satisfeitos que o caso de Mitsuya lhes deu uma boa razão para fazê-lo sem provocar retaliação, eles ficam impressionados com a maneira como Mitsuya lidou com as coisas, e o interesse do rei por ela cresce. De volta à sua loja, Mitsuya assiste TV com Sabine, mas quando um cliente entra, Sabine fica irritada por seu programa ser interrompido. Os óculos de Mitsuya estão começando a vender graças ao chanceler, mas uma garota chamada Lina aparece de repente pedindo ajuda. Elas se sentam com ela, e a Lina conta que sua família administra um pequeno restaurante com apenas 2 trabalhadores. Ela explica que tudo estava funcionando bem até o filho do dono de um grande restaurante tentar cortejá-la. Ela rejeitou o homem porque gosta do aprendiz do restaurante deles, chamado Anil, mas o pai do homem quis se vingar, então tentou tomar o restaurante deles pagando ao funcionário sênior para sair e quebrando o braço de seu pai, chamado Bern. Como resultado, o restaurante deles está fechado há alguns dias. Alina chora enquanto implora por ajuda, e Mitsuya concorda em aceitar o pedido. Alina apresenta todos no restaurante a Mitsuya, e Bern quer contratar um novo cozinheiro, mas Mitsuya explica que será difícil encontrar um chefe habilidoso, e o outro restaurante pode enviar alguém deles para sabotá-los. Mitsuya diz que eles deveriam abrir o restaurante com a equipe atual, mas Bern aponta que seu braço está quebrado e Anil não é habilidoso o suficiente para gerenciar a cozinha sozinho. No entanto, Mitsuya está confiante de que tem a solução, então ela se junta a eles na cozinha, perguntando a Bern por que leva anos para os aprendizes se tornarem chefes completos. Bern afirma que é porque precisam assistir chefes mais habilidosos cozinharem e só podem praticar durante seu tempo livre. Mitsuya aponta como esse método é lento e sugere que, se ele ensinasse diretamente e supervisionasse, Alina e Anil melhorariam dramaticamente. Anil está entusiasmado, e Alina vê isso como uma oportunidade para se aproximar de Anil. Bern ainda acha que falta mão de obra para o serviço, mas Mitsuya garante que tem um plano. Depois do baile que ela forneceu a comida, a culinária Amano tem atraído a atenção dos aristocratas. Dizem que muitos chefes tentaram replicá-la, mas nenhum teve sucesso.
mas começam a circular rumores de que a culinária Yamano está disponível no restaurante de Alina. Uma semana depois, eles voltam aos negócios, e graças aos amigos de Mitsuya ajudando a espalhar a palavra. Há um número constante de clientes, eles estão focados em margens mais altas, visando uma clientela mais rica. Ela até contratou os aventureiros Grit e Ilsa para ajudar no serviço, e eles parecem gostar da mudança da vida de aventureiro. Ilsa de repente vai até Mitsuya, dizendo que há alguém suspeito do lado de fora, e vemos o dono do restaurante rival, observando pela janela. Mitsuya não está muito preocupada com ele, planejando deixá-lo cavar a própria cova quando eventualmente causar uma cena. Após alguns dias, os negócios estão prosperando, pois muitos nobres querem experimentar a culinária Yamano. Todas as mesas estão ocupadas, e Mitsuya está preocupada porque não podem acomodar todos os clientes. Ela ouve uma conversa sobre como as entregas estão sendo atrasadas por causa dos monstros avistados na fronteira, e Mitsuya pensa nos perigos deste mundo. O dono do restaurante rival aparece de repente com um grupo de homens, acusando o restaurante de fingir usar a culinária Yamano para roubar dinheiro dos clientes. Ele ordena que os guardas prendam Bern, mas Bern afirma que ele não tem provas. O homem chama Marcel, o herdeiro direto da culinária Yamano. Ele pede a Marcel para apresentar seu testemunho, mas Marcel quer provar o prato deles para verificar se é genuíno. Ele pede alguma comida, e quando prova, fica irritado, exigindo saber quem fez os pratos. O dono rival pensa que eles estão acabados, mas Mitsuya se aproxima de Marcel, que começa a chorar porque ela está ensinando ao restaurante pratos que nunca ensinou a ele, até chamando-a de mestre. Percebendo que Mitsuya é a fundadora da culinária Yamano, o homem fica envergonhado. Mitsuya explica que só ensinou a Marcel comida que pode ser servida em festas, e não pratos que são apenas para uma porção. Ela diz a Marcel para ajudar na cozinha se quiser aprender, e ele concorda feliz. O dono rival fica devastado, e nesse momento, Karl Klaus e sua família vêm visitar, seguidos pelo rei, o que deixa todos chocados. Mitsuya menciona que alguém quebrou o braço de Bern, e ela suspeita do dono rival, então ele é levado. Ela pensa que a operação é um sucesso e o restaurante se tornou único, mas Alina parece chateada com ela porque ela não ajudou a ficar junto com Anil. Mitsuya pede ao rei para ajudar a unir os dois, mas Bern a interrompe, dizendo que não tem problema com Anil se juntar à família deles. À noite, Mitsuya revela que só ganhou uma moeda de ouro por sua ajuda, mas está feliz porque se divertiu e conseguiu fazer amigos ao longo do caminho. Ela pensa em como Kalela está e envia uma carta de volta para ela. Mas o pai de Kalela acha estranho que a carta chegue tão tarde da noite, e vemos que monstros começaram a causar problemas. Mitsuya parece estar em uma situação complicada depois de ter estocado muitos fogos de artifício que estavam em promoção. Ela recebe uma mensagem e é convidada para um churrasco pelo capitão dos mercenários. Então ela vai caçar e traz coelhos do outro mundo para o churrasco. O capitão os acha estranhos, mas quando prova, sugere que Mitsuya poderia até vendê-los. Todos se divertem, e o capitão explica que eles não têm tido muitos trabalhos grandes, então estão aproveitando a oportunidade para relaxar. De volta à sua loja, ela é visitada por Sensep. Eles estão interessados em comprar sua tenda instantânea, mas não têm dinheiro suficiente. No entanto, Mitsuya oferece um desconto, dizendo para trazerem mais pessoas da guilda de aventureiros na próxima vez que visitarem. O chanceler Sahar apresenta seu relatório sobre Mitsuya ao rei. Eles acham sua identidade estranha, já que ela apareceu do nada vendendo produtos estranhos, mas ela não tem má vontade em relação ao reino. Então o rei acha que seria bom manter um bom relacionamento com ela. Eles passam para assuntos mais urgentes e parece que estão tendo problemas nas fronteiras. Vemos os aventureiros na floresta, e eles se deparam com uma carruagem que foi destruída. Sep está visitando Mitsuya em sua loja e a convida de volta ao palácio, porque o rei tem um pedido urgente. O rei diz que eles estão indo para a guerra com o Império Alder, que está atrás de suas terras férteis. Eles acham estranho porque seus relatórios mostram que o Império Alder não deveria ter chance de atacá-los. Mas o rei pede que Mitsuya leve Sabine para outro país para mantê-la segura. Eles dizem que as forças do Império estão se aproximando e até recrutaram monstros para ajudar, o que é estranho porque deveria ser impossível comunicar com os monstros. O rei ordenou que suas forças defendessem a capital, mas não acha que se reunirão a tempo, então ele quer que Mitsuya cuide de Sabine. No entanto, Mitsuya recusa o pedido, dizendo que sua loja é sua casa e insiste em defendê-la a qualquer custo. Quando Mitsuya sai do palácio, ela pensa no que deve fazer e decide levar Sabine para a terra. Ela volta ao palácio, mas é chamada por Sahar, que a puxa para um conselho de guerra. Ela encontra Alexis lá, representando seu pai. O comandante inicia a reunião e relata que o inimigo deve chegar na noite seguinte. Um mensageiro chega de repente, mas Mitsuya o acha suspeito e salta para proteger o comandante. O homem atira, mas Alexis também salta e leva as flechas. O homem avança com sua espada, mas Mitsuya abre fogo com sua arma e o derruba. Todos ficam chocados, e Mitsuya verifica Alexis. Ele se pergunta se é apto para ser seu cavaleiro. Mas Mitsuya aponta como ela ainda foi atingida, mas o encoraja a melhorar na próxima vez. No entanto, Sahar vê que seus ferimentos são fatais. Mitsuya ri como uma maníaca,
dizendo que tentou ser cuidadosa para não introduzir tecnologia avançada demais, mas por causa disso, quase morreu, então decide usar tudo o que tem para ensinar uma lição ao Império. Mitsui aparece de repente na base dos mercenários, pedindo que salvem Alexis. Enquanto Alexis recebe atenção médica, Mitsui explica a situação ao capitão. Ela quer contratar o grupo deles para lutar contra o Império, explicando que são de outro mundo e oferecendo até 40.000 moedas de ouro. No entanto, o capitão recusa, não acreditando na história dela sobre outro mundo. Enquanto ele se afasta, Mitsuya começa a dirigir um dos veículos deles e a persegui-lo. Quando o capitão diz para ela não brincar, Mitsuya de repente os teleporta para o outro mundo. O capitão fica chocado no início, mas eventualmente acredita na história de Mitsuya. Eles veem uma perturbação à distância e os servos parecem estar agitados, então decidem investigar. Eles acabam em um túnel e entram para verificar. Encontram alguns homens tentando mover uma pedra e mencionam que sua caravana está sendo perseguida por goblins. Preocupados que seus filhos sejam devorados se não conseguirem passar, o capitão ajuda a mover a pedra e Mitsuya vai verificar a retaguarda. Os goblins se aproximam, mas a pedra é movida e as carruagens começam a passar. As carruagens têm dificuldade para atravessar o rio, então Mitsuya joga uma moeda para o capitão, querendo contratá-lo para proteger a caravana, o que ele aceita. Eles abrem fogo contra os goblins, mas eles conseguem se levantar novamente. Mitsuya continua disparando contra os goblins, mas isso tem pouco efeito. No entanto, o capitão os atira na cabeça, o que é suficiente para derrubá-los. O capitão tem munição limitada e acha que só pode segurá-los por alguns minutos. Mitsuya pensa em se teleportar para longe, mas não quer abandonar os aldeões. Ela tem uma ideia e deixa o capitão para segurar a linha enquanto se teleporta. Quando ela retorna, começa um incêndio para manter os goblins afastados e até joga um monte de fogos de artifício, que começam a explodir e causar caos. O manipulador de monstros inimigo é atingido por um fogo de artifício, e todos os goblins são eliminados. Eles comemoram com os aldeões, e o capitão finalmente acredita em toda a história de Mitsuya. Então decide aceitar seu trabalho para lutar contra o Império. Eles começam a preparar suas forças, e Mitsuya faz um discurso inspirador, que anima os homens. O capitão fica impressionado com o discurso, mas era apenas um anúncio de recrutamento que ela viu uma vez. Os homens preparam seu equipamento, e Mitsuya os teleporta para o outro mundo. Enquanto isso, no palácio, um mensageiro traz notícias de que 20.000 tropas inimigas chegaram fora da capital. O rei pensa que a única opção é se barricarem, mas nesse momento, um guarda relata atividade em seu pátio. E as forças de Mitsuya chegaram. O rei fica radiante ao vê-la, e ela diz que cuidará do inimigo. Eles dividem suas forças para vigiar cada um dos portões, montando suas armas e homens nas muralhas. Quando Mitsuya se aproxima do portão, ela declara ao povo que irá protegê-los, e um homem idoso a reconhece, pois estava presente quando Mitsuya salvou Sabine e fingiu ser a mensageira do raio. E o povo começa a torcer por ela. Ela sobe aos portões, e o inimigo está esperando. Pensando que estão enviando carroças para ganhar tempo, o general envia um homem para negociar. Mas quando ele se aproxima, Mitsuya, como sua atiradora, atira em seu braço. O inimigo fica surpreso, pois nunca viu armas de fogo, e Mitsuya manda seus homens abrir fogo, mirando nas pernas. Mitsuya recebe um relatório de que todos os grupos de monstros estão acompanhados por um humano, então ela ordena que os manipuladores de monstros sejam eliminados. O general inimigo entra em pânico ao saber que perderam o controle dos monstros. Pensando que todos os seus sacrifícios foram inúteis, ele ordena enviar os monstros à força. Mas Mitsuya manda seus homens dispararem novamente, mirando em qualquer um que esteja dando ordens e empurrando os monstros de volta contra as forças do Império, à medida que mais homens são eliminados. Os soldados restantes começam a desistir, em vez de eliminar todos. Uma vez que cerca de 30% estão mortos, o inimigo geralmente desiste. O inimigo começa a recuar, mas nesse momento, eles são abordados por um enxame de cavaleiros de Vivern. O general inimigo prepara seu contra-ataque, esperando lançar lanças de cima e invadir a capital. Mas os mercenários estão preparados com armas antiaéreas, que abrem fogo e devastam completamente os cavaleiros de Vivern, em um único momento. Anos de treinamento e financiamento do Império são completamente destruídos. O general cai em descrença, mas o chão de repente treme, e um enorme dragão ancestral aparece. Todos ficam chocados ao ver um dragão, e o rei percebe porque o Império decidiu atacar de repente e como conseguiram controlar os monstros. O dragão decide atacar diretamente, mas Mitsuya lança uma cortina de fumaça e, usando um drone, projeta-se para falar com o dragão, mas o dragão se recusa a ouvir e ataca com seu sopro, mas Mitsuya se teleporta para fora do caminho. Ela ordena que seus homens abram fogo, e o dragão é atingido de todos os lados. Ele começa a sofrer danos, mas cria uma barreira para se proteger. O dragão carrega seu sopro novamente, e retalia, mas Mitsuya se teleporta mais uma vez. Eles atacam com foguetes, mas não é suficiente para quebrar a barreira do dragão. Mitsuya tem um plano.
e quando o dragão abaixa sua barreira para disparar seu sopro, Mitsuya se teleporta na frente dele e lança um foguete em sua boca. Ela se teleporta para um local seguro, e vemos que o foguete quebrou um dos dentes do dragão. Eles continuam a atirar no dragão, e o dragão percebe que não é páreo, então foge. O general implora para que ele volte, mas Mitsuya abre fogo novamente, e o Império é forçado a recuar. Mitsuya deixa o restante para o reino, e eles encontram o dente do dragão. Mitsuya permite que o capitão mantenha como um presente, e eles retornam à cidade. Todas as pessoas aplaudem enquanto ela vai ao encontro do rei. O rei pergunta onde estão seus companheiros, mas ela diz que eles já partiram, e Sabine vem correndo, aliviada que Mitsuya está bem. Mitsuya retorna à sua loja depois de tudo e recebe uma carta de Khaled. Preocupada com sua segurança, Sabine vem visitá-la, trazendo uma carta do rei, convidando-o ao palácio para uma cerimônia de recompensa. O rei começa a recompensar aqueles que contribuíram para a guerra, e Alexis recebe o título de barão por proteger Mitsuya e o comandante. Quando chega a vez de Mitsuya, ela pede ao rei que recompense aqueles que ela trouxe para ajudar na luta. Como ela prometeu a eles 40.000 moedas de ouro, ela afirma que seus homens passaram por grandes dificuldades para salvar o reino. Ouvindo isso, todos os nobres oferecem ouro para reembolsar seus salvadores, e o rei diz a Sahar para dar o máximo que puderem. O rei pergunta se ela tem algum outro pedido, e Mitsuya pede para se tornar cidadã do reino. O rei aceita seu pedido e concede a ela o título de viscondessa. Mitsuya leva todo o ouro ao capitão, mas ele diz para ela ficar com ele, porque ele vendeu o dente do dragão a um professor, que depois de analisá-lo, vê um número infinito de aplicações. Então o capitão tem certeza de que ficará rico. Mitsuya se pergunta se eles vão se aposentar de serem mercenários, mas o capitão diz que estarão por perto se ela precisar de ajuda. De volta ao palácio, Mitsuya recebe oficialmente seu novo título, e o rei pede que ela aceite o título de Alexis, já que ele não pôde comparecer, mas Mitsuya recusa. Causando uma comoção, Alexis aparece de repente, e Mitsuya diz que ele pode aceitar o título por si mesmo. Mitsuya volta a visitar Khaled e conta tudo o que aconteceu desde que ela partiu. Quando menciona que se tornou uma nobre, Khaled começa a agir formalmente com ela, mas Mitsuya diz para não se preocupar, porque ela ainda é a mesma pessoa que conheceu. Vemos ela fechando sua loja, enquanto se muda da capital para suas próprias terras, onde finalmente pode se aposentar após fazer todo o seu dinheiro. Mas é aqui que o resumo do anime se encerra. Espero que você tenha gostado. Lembre-se de se inscrever em nosso canal, deixar seu like e ativar nossas notificações para mais resumos. Até a próxima!